Olá pessoal, eu sou a Sunamita e hoje eu vou estar aqui ministrando para vocês a aula sobre evangelismo estratégico. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui com todos vocês para falar sobre esse tema, evangelismo estratégico com crianças, que é um tema muito relevante, é urgente e é necessário que todos os professores, todos os líderes estejam habilitados a evangelizar crianças. Eu trabalho com crianças desde criança. Eu nasci em berço evangélico, então sempre participei do grupinho infantil como criança, mas foi com 14 anos que eu comecei o meu serviço no Ministério Infantil. E desde lá eu tive a oportunidade de fazer, de aprender fazendo e de contribuir com muitas coisas no Ministério Infantil. Já trabalhei com regência, coreografia, na liderança, como professora, organizando cultos, os eventos, enfim. Aprendi com muitas tias que foram minhas tias e inicialmente as minhas inspiradoras. Mais tarde eu fiz a minha formação em pedagogia que contribuiu com o meu ministério. No entanto, foi após a formação de pedagogia que eu percebi a necessidade de sentar aos pés de mestres, pastores, pessoas que podiam me ajudar, me instruir, me mentorear com relação ao ministério infantil. E de lá para cá foram muitas experiências maravilhosas, aonde Deus me deu oportunidade de ensinar as crianças, de evangelizar de forma correta, da forma que nós precisamos fazer, na forma que Ele quer, ensinando as verdades para a criança. Experiências no campo missionário, com evangelização de crianças na minha casa, em praças, em instituições, e por isso para mim é um motivo de grande alegria estar aqui hoje para conversar com vocês, para trocar com vocês as experiências e falar sobre evangelismo de crianças. Bom, ao todo são 18 anos que eu estou aí nessa caminhada, até quando Deus me permitir, e há alguns anos atrás, em 2014, criamos o projeto Ame Crianças, com o objetivo de instruir líderes, professores, orientar, capacitando para a evangelização de crianças, para o discipulado, orientar crianças e evangelizar crianças. Bom, mas então vamos entrar na nossa aula sobre evangelismo estratégico de crianças. Eu quero te perguntar o que é evangelismo. Você já pode digitar aí e escrever o que é evangelismo para você. A sua igreja, ela se envolve com evangelização? A sua igreja, ela se envolve com a evangelização de crianças? Enquanto você vai escrevendo aí, se sim, se não, o que é evangelismo, essas 3 perguntinhas que eu fiz agora, eu dividi a nossa aula em alguns tópicos. Nós vamos falar sobre evangelismo estratégico, por que evangelizar crianças, 3 verdades fundamentais que você precisa saber para evangelizar crianças, independente do método que você vai utilizar, porque métodos nós temos vários aí, você precisa saber essas 3 verdades. O 4º ponto que nós vamos falar, 3 passos para um evangelismo estratégico. Quais são esses 3 passos? Orar, olhar e agir. Vamos falar sobre isso um pouco mais. Vamos falar também sobre planejamento e cronograma. Ideias para evangelismo estratégico, eu trouxe aqui algumas para vocês, e alguns recursos evangelísticos, tá? Então, vamos lá, vamos falar então o que é evangelismo. A palavra evangelismo, ela vem do grego e significa boa notícia. Ou seja, evangelizar é levar a melhor notícia de todas. Qual notícia? A salvação. E a salvação, ela só se dá através da fé em Jesus Cristo. E a fé, ela só acontece através de ouvir a palavra de Deus. E Deus nos deu o privilégio de anunciar o evangelho dele. Nós somos instrumentos de Deus para evangelizar pessoas. E apesar desse ser um privilégio, nós precisamos também entender e ter a consciência que isso é uma ordem. Deus, ele nos mandou evangelizar pessoas.
Logicamente que existem pessoas que são preparadas, vocacionadas e chamadas para isso. Pessoas que têm facilidade em anunciar o evangelho, em falar com as outras pessoas. São os evangelistas, os missionários, mas a ordem para ir por todo mundo e pregar o evangelho é para todos. Você que um dia foi salvo, você que um dia foi alcançado pela mensagem de Cristo, e você precisa falar de Deus às outras pessoas. Vamos ler aqui em Mateus 28, 19 e 20, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. E essa ordem ela foi dada aos discípulos, mas ela foi estendida a todos nós, crentes em Jesus Cristo, até que Jesus venha. Mas o grande desafio é como anunciar essa boa notícia, como anunciar Jesus Cristo, se as pessoas elas nem sabem da sua necessidade em serem salvas. As pessoas não têm a consciência disso, elas vivem suas vidas ali sem ter essa consciência que elas precisam ser salvas. Algumas são mais propensas, algumas são abertas, outras são totalmente fechadas. Como a gente vai fazer isso? Numa sociedade hedonista, numa sociedade onde todo mundo está acelerado, onde cria-se o tempo todo coisas novas, distrações, descobertas, o tempo todo está todo mundo preocupado e ocupado com outras coisas e ninguém tem tempo para Deus. Como nós vamos anunciar o Evangelho? Esse é o grande desafio e por isso precisamos pensar sim em estratégias para chegar a essas pessoas, alcançar, porque precisamos levar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas. Então podemos evangelizar de diferentes formas. Precisamos falar de Deus. Tem pessoas que falam, não, só com o meu testemunho, eu estou testemunhando. Não, você precisa falar de Deus. Jesus, ele falou, ele verbalizou. Você precisa agir, demonstrar através das suas ações o amor de Deus. E você precisa testemunhar com a sua vida, porque tem pessoas que sim, você não precisa falar, você não deve falar, elas não vão nem querer te escutar, né? Mas com a sua vida, com o seu testemunho, elas vão ver a diferença, vão ter aquele questionamento, como aquela pessoa consegue passar em tantos momentos, tantas dificuldades e ser dessa maneira. Enfim, são várias as formas que temos para evangelizar. Jesus propagou o evangelho de 3 formas. Ele falava, ele agia, ele atendia a necessidade humana e ele testemunhava. E devemos seguir o exemplo dele para anunciar o evangelho em todo o tempo. Jesus, ele iniciou seu ministério já adulto e ele em 3 anos, ele anunciou, propagou o reino de Deus de uma maneira única, uma maneira inexplicável. Existe uma urgência na evangelização de pessoas. A cada dia, milhares de pessoas morrem sem a salvação. Nos assustamos quando a gente sabe de notícias de catástrofes, como agora aconteceu em Brumadinho, Minas Gerais, como acontece no mundo inteiro. Quantas pessoas que morrem todos os dias sem conhecer Jesus, e até mesmo do nosso lado. E o que a gente tem feito? Às vezes a gente só pensa, só dá aquele toque assim, poxa, aquela pessoa estava bem do meu lado e eu não falei de Jesus para ela. Quando acontece, né? Mas aí já era tarde. Então é necessário que nós, como Igreja de Cristo, despertemos para essa consciência, porque nós nada mais estamos fazendo do que cumprir uma ordem. E a pergunta é, o que nós como igreja estamos fazendo? Muitas vezes acabamos saindo das nossas igrejas, indo para as nossas casas e sendo algo mecânico, sem olhar para o lado, sem olhar para nossa rua, nosso bairro, nossa cidade, nosso país, que dirá outros países, e ver a necessidade de pessoas que clamam, pessoas que necessitam da salvação. Muitas vezes estamos com um olhar natural, enquanto Deus ele quer que tenhamos o olhar espiritual. Deus quer alcançar todos com a mensagem de amor. Então precisamos estar cheios de amor. Então agora eu quero que você faça um exercício. Olhe para o lado, olhe para a sua rua, pense nos seus vizinhos,
pense na sua família, pense no seu bairro, pense nas pessoas que estão no seu trabalho, pense nas pessoas que estão ao seu lado, quantas pessoas que poderiam ser alcançadas por uma dessas maneiras, ou pela sua fala, ou pela sua ação, por um gesto de amor, um pequeno e simples gesto de amor que pode demonstrar muito, ou pelo seu testemunho. Muitas vezes pensamos que apenas igrejas grandes, aquelas igrejas bem estruturadas, podem fazer evangelismo de impacto. Mas isso não é verdade. Podemos fazer algo de grande impacto, com custo baixo, com custo bem pequeno, ou sem custo, podemos fazer. Jesus ele usa um exemplo em Mateus 13, 31, 33, quando ele fala sobre o grão de mostarda. Ele fala que o grão de mostarda é tão pequenininho, mas quando ele lançado num bom solo, ele cresce e ele se torna uma árvore frutífera. Nós, com pequenas atitudes, podemos realizar grandes impactos, porque o amor de Deus, ele constrange. O amor de Deus, ele é o suficiente para impactar pessoas de forma sobrenatural. Para sermos relevantes e impactantes na forma de anunciar o Evangelho, precisamos de algo que é essencial: o Espírito Santo. Precisamos estar cheios do Espírito Santo. E como é que a gente pode estar cheio do Espírito Santo? Responde aí, como? Como estar cheio do Espírito Santo? Através de uma vida santa, uma vida em santidade. É possível sim ser santo, é possível ser separado, isso nós só conseguimos com a ajuda do Espírito Santo, e você pode conseguir isso. Isso é necessário. Quando somos santos, quando temos uma vida separada, nós somos cheios do Espírito Santo, e aí podemos causar algo com impacto para a glória de Deus. E esse é o ponto-chave. O ponto-chave é ser cheio do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo, o evangelismo não tem vida. Nos preparamos, pensamos em estratégias, pensamos em métodos, mas quem convence é o Espírito Santo. A gente só precisa estar cheio do Espírito Santo e conhecer a mensagem. Então, a gente planeja, faz escolhe os recursos, os métodos, e quem opera é o Espírito Santo de Deus. Mas afinal, o que é evangelismo estratégico? O evangelismo estratégico, ele não significa que deve ser algo enorme, é um grande evento, mas o nome em si já diz. Estratégico é algo articulado, é algo planejado, é algo bem pensado. É, na verdade, um plano de ação que elenca passos a serem seguidos para alcançar um determinado objetivo. O nosso objetivo maior com a evangelização é o que? Alcançar vidas para Cristo, é a salvação. Mas dentro deles pode também ter outros objetivos, como alcançar necessidades especiais. Por exemplo, você vai fazer um evangelismo com moradores de rua. E aí? Você vai levar a mensagem da salvação, você vai levar a palavra, mas eles estão ali com uma necessidade. Você vai levar um alimento, vai levar uma roupa, um cobertor. Então você está atendendo também aquela necessidade. Afinal, a fé, ela vem para ouvir a palavra de Deus, mas a fé sem obras, ela é morta. Outro exemplo, se a gente vai evangelizar na rua, quais são os passos que vamos dar? Como é que vai ser esse evangelismo? Quantas pessoas estarão presentes no evangelismo? Quais os recursos que a gente vai utilizar? Quais os pontos estratégicos nós vamos ficar? Isso no evangelismo pessoal. Muitas pessoas acham que evangelizar é só entregar um folheto e dizer Jesus te ama. Aí sai todo mundo arrumadinho, com a sua camiseta, entregando o folheto, bem sorridente e fala, Jesus te ama, Jesus te ama. Distribuiu vários folhetos, falou vários Jesus te ama e evangelizou, está muito feliz. Só que Jesus te ama, ele é apenas parte da mensagem, não é a mensagem. Então, quando a gente vai evangelizar na rua, a gente tem que pensar como vamos abordar as pessoas, o que vamos falar, quais são as possíveis perguntas que elas podem nos fazer. Aquela pessoa, ela precisa saber que ela tem uma necessidade, que ela está em pecado, e o pecado tem uma condenação,
quer viver separada para sempre de Deus. Ela precisa reconhecer que ela precisa ser salva. E aí você falou, Jesus te ama, mas você não falou que Jesus ele te ama tanto, que ele se entregou voluntariamente na cruz pelo seu pecado. Aí você pode falar, ah, mas ela vai ler no folheto. Mas quem garante que a pessoa vai ler? Quem garante que se não passar a primeira lixeira, ela vai jogar o folheto fora? Ela não vai querer saber daquela palavra. De repente, se você chegasse, conversasse com ela, tivesse abertura, lógico, para conversar, seria muito mais eficiente. O folheto é apenas um recurso que vai ajudar aquela pessoa a ler depois com mais calma, de repente buscar a sua igreja, mas o principal recurso é você. Então quem garante que ela também não vai guardar na bolsa e ela não vai ler aquele folheto? Bom, eu não quero descaracterizar a panfletagem, esse modo de evangelismo. Eu quero te mostrar que isso não é o evangelismo concreto, estratégico. Isso faz parte do evangelismo. Eu sei que algumas pessoas elas estarão com pressa, ela não poderá parar para falar com você, mas existirão aquelas pessoas que estarão mais abertas e poderá para falar. E aí, você está preparado? Eu não quero descaracterizar a panfletagem de forma alguma, por isso não me entenda mal, tá bom? Eu mesma já fiz muito isso. Eu cansei de sair de casa, ir para o trabalho e passar nas ruas, colocando os folhetos nas casas, colocando folheto em carros, entregando os folhetos e falando que Jesus te ama, Deus te abençoe. E aí, então, chegava no meu destino, no trem, e seguia para o meu trabalho. Eu cansei de fazer isso. Eu não estou descaracterizando, mas estou falando que é um evangelismo estratégico, aquele que você vai ir preparado para anunciar, de fato, a mensagem da salvação. Sempre bom ter duas pessoas juntas, um vai abordar, o outro vai estar orando, vai estar observando. É sempre bom você observar a pessoa que você vai parar, porque às vezes aquela pessoa está com pressa, querendo ir para o trabalho, ela tem um compromisso, ela tem que buscar o filho na escola, ela está com peso, de repente você está ali querendo parar aquela pessoa ela não está aberta para te ouvir. Mas existirão aquelas que sim, que estarão. E então, você está preparado? Você está pronto para falar exatamente a mensagem da salvação, as boas novas de salvação, como deve ser? A nossa forma de abordar as pessoas, ela deve ser pensada. É preciso você conhecer a área, o lugar que você está evangelizando, conhecer os possíveis questionamentos que podem surgir. E aí eu quero dar aqui um testemunho pessoal que tem muito a ver com aquilo que a gente está falando, que diz essa questão do preparo, essa questão de abordagem, né? Eu sempre tive um coração evangelista, um coração missionário, meu coração sempre ardeu por missões e evangelismo desde nova, desde adolescente. Mas foi com 18 anos que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira viagem missionária. Fomos ao Paraguai juntamente com a minha igreja. E lá nós fomos em casa para evangelizar, para orar pelas famílias, para também distribuir cestas básicas e convidar as pessoas para o culto na igreja lá do Paraguai, né? E então, a cada casa, uma pessoa da equipe, do grupo falava. E eu estava assim naquela animação, naquela ansiedade, doida para falar. Até que chegou a minha vez. Então, chegamos numa casa, porque eu estava com uma equipe, né, um grupo. E aí aquela casa eu avistei um pai, uma mãe e um monte de criança. E eu tinha muito costume de falar assim: você daria o seu filho pra mim? Obviamente que as pessoas falavam que não. E aí eu queria essa resposta ao não, porque essa resposta é que era o gatilho para minha mensagem, né? Então, você não daria o seu filho para mim, mas Deus deu o seu único filho por você. E era assim que era a minha estratégia. Então, ali era uma família, um pai e uma mãe, muitos filhos. Então fui eu, toda animada, olá, niños, olá, niños, sorriso. E eu falei com aquele pai e com aquela mãe: darias tu hijo para mim? Falei aquele portunhol, né? Ele olhou assim, sem entender. E eu repeti a pergunta para ele: daria teu hijo para mim? E eu já tava pensando que ele fosse falar não, né? E aquele homem,
Ele olhou para os seus filhos, olhou para mim, ele deve ter visto uma moça, eu era jovem, cabelos alisados, né, loiro, cordão, bem arrumada. E acredite, mas ele estava bem propenso a dar o filho dele para mim. Graças a Deus tínhamos uma equipe, uma pessoa mais experiente ali interviu e continuou aquela abordagem. E eu nunca mais me esqueci disso, nunca mais. Por que eu tô falando isso pra você? Porque a gente precisa de fato estar preparado com os possíveis questionamentos, as possíveis abordagens, questão cultural, tudo isso pra gente evangelizar. Às vezes a gente vai naquele ímpeto, naquela animação, mas precisamos buscar estratégias e ter também o discernimento espiritual. Então naquele momento eu aprendi com essa experiência, nunca mais fiz, né? E eu trouxe agora esse exemplo para você porque eu achei que foi bem pertinente aquilo que nós estamos falando. Precisamos saber como abordar. Então, você sabe, você está preparado para falar, para evangelizar, para saber como abordar as pessoas, como lidar quando a pessoa estiver já chateada, já for uma pessoa que já lá atrás conheceu a palavra e teve frustrações, decepções, enfim, como é que você tá? Falar de evangelismo é um assunto muito vasto, a gente tem muita coisa para falar sobre evangelismo, mas nós precisamos concentrar o nosso estudo aqui nas crianças, que é o nosso alvo. E aí eu pergunto para você, crianças precisam de salvação? Vai respondendo aí. Criança precisa de salvação? Por que precisamos evangelizar crianças? Por que evangelizar crianças? Responde aí pra mim, tá? Depois eu vou ver direitinho todos os comentários e responder. Bom, gente, eu sei que a maioria aqui, eu penso que a maioria aqui vai dizer que elas precisam sim de salvação. Glória a Deus por isso. Mas existem ainda muitas pessoas, muitas professoras, muitos líderes, muitas mães, muitos pastores que acham que não. Interpretam de forma incorreta a passagem de Mateus 18, no qual Deus pega uma criança e fala que dela é o reino dos céus. E ele fala, aquele que não for como uma criança não herdará o reino dos céus. Vamos ler? Abre sua Bíblia se você puder, ou então anota aí, para depois você ler com calma. Mateus 18, versículo 3. O texto inteiro de Mateus 18, você pode parar para ler, tá? Porque é um texto maravilhoso, onde ele fala sobre criança o tempo todo, muito bom. E no versículo 3 fala assim, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como uma criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. No 4, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então algumas pessoas confundem esse versículo e acham que precisamos ser iguais às crianças, que das crianças é o reino dos céus e que elas estão salvas. Só que a palavra de Deus também fala que todos pecaram. E quando fala todos, todas as pessoas, ali também está incluso as crianças. Porque crianças também são pessoas. Sim ou não? Sim, crianças são pessoas. Então, todos pecaram. Nós nascemos no pecado. Eu posso estar lendo aqui com vocês alguns versículos, tá? Que comprovam isso. Vamos abrir a Bíblia. Eu vou te dar 3 referências para você abrir. Romanos 5:12, Romanos 3:23 e Salmo 51:5. Olha, Romanos 3:23 está escrito o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Em Romanos 5:12 está escrito o seguinte: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte,
assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E também vou ler com você em Salmo 51, 5. Está escrito o seguinte: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. As crianças são pecadoras. Criança precisa conhecer a verdade da salvação. E é urgente a evangelização de crianças. E é preciso um despertar das nossas igrejas, um despertar da nossa liderança. Mas o meu pastor não pensa dessa maneira. Mas Deus quer usar você, professor, você líder, para levar isso para o seu pastor, mostrar com sabedoria e oração essa verdade. Porque existe a necessidade da evangelização de crianças. Não adianta você pegar as suas crianças da igreja, sair para a rua evangelizar outras crianças, porque aquelas crianças que estão na igreja, elas vão evangelizar as crianças se elas não forem salvas. Não adianta. Eu até pergunto para você, as suas crianças são salvas? Você pode responder aí nos comentários para mim. Responde para mim. As suas crianças, elas são salvas? Eu não sei. Você precisa saber se suas crianças são salvas. Se ela já foi evangelizada, ela realmente compreendeu aquelas verdades que você anunciou? Bom, voltando lá para o texto de Mateus, que nós estávamos lendo inicialmente, Mateus 18, Jesus ele tem esse capítulo inteirinho dedicado para as crianças. E ele fala que aquele que não se converter como uma criança, ele usa a criança para ensinar pra gente que a criança, ela está aberta ao evangelho. As crianças, elas têm facilidade em crer. As crianças têm facilidade em acreditar. Nós precisamos ser como as crianças nesse sentido, sermos humildes e acreditar. Então Deus ali, Jesus estava ensinando duas coisas pra gente. Ensinando que nós como adultos precisamos ter a sinceridade, a confiança de uma criança para herdarmos o reino de Deus. Confiar em Cristo, crer, sermos humildes. E ele também estava nos ensinando que as crianças precisam da salvação. Se você observar, se você for ler, lá no finalzinho do Mateus 18, ele fala o seguinte, no versículo 10 ele fala: vede, não desprezeis algum destes pequeninos. E lá no versículo 14 ele fala: assim também não é a vontade de vosso Pai que está no céu que um destes pequeninos se perca. Ele não quer. Ele nesse texto ainda, ele fala da ovelha perdida. Ele fala que se um homem tiver 100 ovelhas e uma se desgarrar, ele deixa as 99 e vai em busca dessa uma. E logo depois ele fala: não é da vontade de Deus que um desses pequeninos pereçam. Olha só que chamada, olha só que compromisso que nós temos. E aí eu quero fazer mais uma pergunta muito importante para você. Você está preparado para evangelizar as crianças? Você está preparado? Você reconhece a grande importância, muito mais do que um método, muito mais do que um recurso. É você evangelizar, você contribuir para uma transformação de vida. E quando ganhamos uma criança para Cristo de verdade, ganhamos uma vida inteira para o serviço do reino. Eu gostaria até de fazer uma observação que a própria evangelização de crianças é uma estratégia, ela é estratégica. Evangelizar, anota aí, evangelizar crianças é estratégico. É estratégico, sabe por quê? Basta você olhar as pesquisas. As pesquisas, elas mostram que 85% dos crentes aceitaram a Cristo na infância, entre 4 e 14 anos. E o interessante é que ainda assim, muitas pessoas continuam insistindo em focar nos adultos. Nada contra, não é que pare de evangelizar adultos, não, eles precisam também ser evangelizados.
mas é uma visão estratégica quando a gente para olhar se os pastores, a liderança do Brasil, das nações, olhasse e atentasse para isso. É uma visão estratégica alcançar as crianças. É urgente alcançar as crianças. E o inimigo, ele sabe disso. O inimigo, ele investe estrategicamente na infância. Hoje, as crianças nascem praticamente online. As crianças aprendem tudo muito rápido. Elas são versáteis, elas já nascem já imersas na tecnologia. As pesquisas falam que daqui a alguns anos as profissões do futuro não vão ser mais as mesmas que hoje. Vão ser profissões que não existem ainda. Vão ser as profissões dos nossos filhos e das crianças que ainda nascerão. Então, como nós vamos evangelizar essas crianças com os métodos arcaicos? Com métodos de 1900 antigamente? Eu não estou diminuindo, mais uma vez eu estou ponderando aqui minha fala, né? Diminuindo os recursos que existem aí, recursos manuais, flanelógrafo, né? Enfim, mas eu estou dizendo, eu quero levantar aqui para você o questionamento da necessidade de uma visão estratégica, de uma necessidade de algo funcional, algo efetivo, né? Eu sei que existem métodos, recursos diversos, e esses recursos, eles são de suma importância. São sim, mas nada mais importante do que a palavra, a mensagem de Deus. Nada vai substituir, ela está aqui. E através dessa mensagem nós podemos pedir a Deus direcionamento, estratégias, criatividade para alcançar as crianças de hoje, as crianças de agora. A mensagem, ela é superior ao método. Assim como o Espírito Santo, ele é superior a qualquer estratégia, a qualquer planejamento que a gente tem. É superior. Mas apesar disso, apesar de sabermos que precisamos conhecer a verdade da mensagem de Deus, de estarmos cheios do Espírito Santo, a gente também utiliza o método, o recurso e as estratégias para alcançar vidas. E essa reflexão é importante para nós, professores, líderes, evangelistas, pastores, ministros de crianças, porque nós verdadeiramente não podemos correr o risco de se repetir o que aconteceu lá em Juízes 2, versículo 10 ao 12, vou ler aqui para vocês, Juízes 2, versículo 10, e também foi congregada toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Versículo 12. E deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor dele, e encurvaram-se a eles e provocaram ao Senhor a ira. Uma geração que não conhecia Deus. Nós não podemos perder essa geração atual. Nós precisamos falar às novas gerações, precisamos evangelizar as crianças. E as crianças, elas estão em todo lugar. Elas estão na rua, na nossa vizinhança, no condomínio, no parque, na praia, no mercado, no shopping, na escola, na condução. A gente sempre vê uma criança, fala aí, você sempre está em contato com uma criança em todos os lugares. As crianças, elas precisam ser alcançadas, elas estão na internet, estão no YouTube, estão online. Elas precisam ser alcançadas pelo Evangelho, pela mensagem de Cristo. Elas precisam ser salvas.